tema da minha mensagem é coragem para romper. Deus quer levar você a fazer movimentos que você nunca fez antes, para que você possa entrar em lugares que você ainda não entrou, para que você possa acessar novos níveis. Em Deus, meu irmão, é preciso coragem. O Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso. Josué tinha uma promessa, Josué tinha uma terra esperando por ele, mas ele também tinha gigantes e adversidades que ele encontraria no meio do percurso. Era preciso muita coragem. Eu quero falar sobre coragem e quero falar sobre esse assunto porque nós precisamos entender que a nossa vida de fé, ela vai pedir de nós atitudes arriscadas. Você vai precisar colocar o pé onde não há chão, crendo que a mão de Deus será o seu amparo. Você vai precisar dar um salto no escuro. Por isso eu falo sobre coragem. Eu falo sobre coragem porque a sua liberdade está do outro lado dos seus maiores medos, daquilo que faz você embrulhar o estômago, decisões que vão tirar o seu sono, que vão deixar você assim, sabe, sem ar, aflito, angustiado, mas decisões que você sabe que precisa tomar, movimentos que você sabe que precisa fazer, que Deus já sinalizou para você, mas não por isso tomar tais atitudes será fácil, será um caminho sem temores. Pelo contrário, você vai temer e vai tremer, mas é necessário para que você rompa naquilo que Deus tem para você. Coragem para romper. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que nos ensina muito sobre isso. 2 Reis capítulo 7, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um ceá de farinha, como 2 ceás de cevada, serão vendidos por um ciclo de prata. Antes de seguir na leitura bíblica, permita-me explicar aqui o contexto do texto, vale a pena, para que a gente entenda melhor o que a palavra de Deus está dizendo. Esse texto ele se encontra em um momento em que a cidade de Samaria, capital do reino de Israel, estava cercada pelo exército da Síria. Os sírios haviam feito um cerco. O cerco era uma estratégia militar em que o adversário cercava a cidade e impedia que qualquer fluxo acontecesse de entrada ou de saída daquela cidade. Por exemplo, nenhum alimento, nenhuma provisão entrava na cidade. Isso significa que com o tempo, o abastecimento da cidade ia se esvaindo, ia acabando. Se o alimento, se a despensa ia ficando vazia, duas coisas aconteciam. Naturalmente, a fome ia se estabelecendo e o preço dos alimentos ia subindo. A Bíblia diz, por exemplo, que por causa dessa crise, desse cerco, uma cabeça de jumento estava valendo rios de dinheiro ali em Samaria. Então, havia uma crise econômica, havia uma fome terrível, havia uma fome tamanha, que o texto da Bíblia, no capítulo anterior, 2 Reis capítulo 6, vai dizer que 2 mulheres discutiram, porque elas haviam feito um acordo, e o acordo era: nós vamos matar os nossos filhos e cozinhá-los para comê-los. A primeira matou, cozinhou o filho, mas quando chegou a hora da segunda matar e cozinhar o seu filho, ela não quis, e a primeira foi prestar queixa. Olha que loucura, cozinhando criança para sobreviver. Esse era o nível de crise que aquelas pessoas estavam vivendo. Fome, medo, desespero, as portas de Samaria trancadas, e a Bíblia vai dizer que naquele momento o profeta diz, assim diz o Senhor, em 24 horas Deus vai resolver essa situação. Como é que se resolve uma situação de economia nacional em um dia? É impossível, do ponto de vista natural. Então era difícil acreditar nessa palavra aqui do profeta, e por isso no versículo 2,
A Bíblia diz: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor Deus abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Ele descreu, porque de fato era uma profecia muito improvável de se cumprir. Eliseu, porém, advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, porque quem não crê, vê, mas não desfruta. A palavra mais na frente vai se cumprir, mas é exatamente esse oficial que acaba morrendo e não desfrutando da promessa. Versículo 3, então de repente, o texto bíblico muda de foco. Ele sai dessa atenção que estava sendo dada a Samaria, sua crise, seu momento difícil, e começa a falar sobre 4 leprosos. Parece que esses 4 leprosos, eles brotam do nada no texto bíblico. Versículo 3 diz: havia 4 leprosos à porta da cidade. Por que eles estavam à porta da cidade? Porque a lepra era uma doença que causava exclusão social. A lepra era entendida como um castigo de Deus, juízo divino. A lei de Moisés, por exemplo, dizia que quem tocasse em um leproso ficava impuro, e tudo aquilo em que o leproso tocava também ficava impuro. O leproso não podia nem tocar, nem ser tocado. Então, eles precisavam viver em comunidades isoladas. Os leprosos estão à porta porque eles não eram bem-vindos na cidade. Eles estão à porta porque eles eram marginalizados naquela sociedade. E a Bíblia diz que à porta da cidade, aqueles 4 leprosos começaram a falar uns com os outros: por que ficar aqui esperando a morte? Eu quero que você repita essa frase comigo. Olha essa indagação. 3, 2, 1, todos juntos. Por que ficar aqui esperando a morte? Boa pergunta. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Em Samaria não tem nem comida, e mesmo que tivesse, quem nos daria comida? Somos leprosos. Ninguém vai nos chamar para um jantar. Se ficarmos aqui, portanto morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, também chamados sírios, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ou seja, vai que vamos lá nesse acampamento. É o acampamento adversário. A grande chance é de morrermos. Mas quem sabe, pedindo misericórdia, eles se compadeçam da gente, nos poupem. É uma chance assim, muito distante, mas vamos tentar. Ficar parado aqui não dá. Vamos fazer alguma coisa, porque ficar aqui paralisado é que não é opção para nós. Versículo 5: ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, sinal, antes que eu siga com o texto, acho muito tremendo esse ao anoitecer, porque eles raciocinaram em um momento e se moveram em outro. Nem sempre o momento em que você toma a decisão é o momento de executar a decisão. Há uma sabedoria chamada tempo, há um timing, há um tempo adequado para as coisas. Quando, por exemplo, Mardoqueu disse para Esté: vai ter com o rei, porque você precisa interceder em favor dos judeus. Ela disse: agora não, eu até vou, hoje não. Pede para a turma jejuar e orar. Daqui a uns dias eu chego lá no rei. Tempo. Ela entendia o princípio do tempo. Se eu falo a coisa certa no momento errado, se eu marco o encontro certo no tempo errado, se eu tenho a conversa certa, mas no tempo errado, pode ser que as coisas não fluam, não aconteça. É preciso discernir o tempo, a estação certa, o momento adequado de cada coisa. Ao anoitecer eles foram. Quando eles chegaram às imediações do acampamento, eles viram que não havia ninguém lá. Suspense. Surpresa. Não tinha ninguém. Os inimigos não estavam ali. O que aconteceu? Versículo 6. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Eles não sabiam que quem estava vindo eram 4 leprosos, e só isso.
Não tinha carros, não tinha cavalos, tinha só 4 homens com coragem para romper. Tinha apenas 4 homens entendendo que vai, que Deus nos abençoa e a graça de Deus vai, toma a nossa frente. Simples assim. Eles foram no passinho deles, oh glória, no passinho do abençoado. E Deus amplificou o som, meu irmão. Eles pisavam e o estrondo ia. Eles pisavam e o estrondo acontecia. Milagre. Deus aumentou o volume dos passos daqueles homens. E eles foram e não apenas foram poupados, pelo contrário, diz a Bíblia, e aqui eu quero encerrar a leitura com você. No verso seguinte diz assim, versículo de número 7, que os inimigos tinham deixado aquele lugar, e eles largaram tudo, eles deixaram as suas tendas, cavalos, jumentos, deixaram tudo ali no acampamento como estava. Versículo 8, e tendo os leprosos chegado às imediações do acampamento, eles entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, pegaram roupas. Eles encheram o bolso, encheram a barriga e saíram com roupa nova. Deus abençoou aqueles homens, mudou a sorte deles e através deles abençoou a cidade, pois eles voltam para dizer, não há mais inimigos, os inimigos foram afugentados pelo Senhor e eles se tornam portadores de uma boa notícia, de uma excelente notícia. Eu fico só pensando naqueles leprosos chegando no palácio falando, a gente quer falar com o rei. E o pessoal, o que é que esses leprosos querem falar com o rei? Aqui nem é o lugar de vocês. Não, eu sei que não é o nosso lugar, mas a gente tem uma boa notícia. Nós temos uma boa notícia para falar, o rei vai gostar. E foram eles, os improváveis, os leprosos, usados por Deus para abençoar aquele povo com a boa notícia de que Deus tinha dado vitória naquele dia. Você pode dar um glória a Deus por isso? A Bíblia é tão linda, só em ler nós já somos abençoados, amém? Mas agora que a gente começa. Esse texto fala sobre um contraste muito grande entre o povo de Samaria, o rei de Samaria, por sinal, e esses 4 leprosos. Porque o rei de Samaria recebeu uma palavra, a palavra de Deus. O profeta falou claramente, em 24 horas eu vou mudar a sorte aqui desse povo. Eu vou resolver essa crise. Mas mesmo tendo uma palavra, o rei não faz nada. Já os 4 leprosos não tinham palavra nenhuma. Nenhum anjo desceu para falar com os leprosos. Nenhum profeta colocou a mão na cabeça dos leprosos. Ninguém chegou para dizer assim, diz o Senhor. Não. Aqueles 4 leprosos, sem nenhuma palavra, mas tão somente com vontade de viver, disseram, a gente precisa fazer alguma coisa. Se você quer ter coragem para romper, eu tenho apenas e tão somente 3 princípios para dividir com você. O primeiro princípio, guarde no seu coração, é o seguinte: entenda as suas limitações como uma oportunidade de você agir diferente e não como um motivo para você se render como todos os outros. Todos os outros naquele lugar, na cidade de Samaria, estavam acovardados, com fome, com medo, mas também passivos, esperando quem sabe o rei fazer algo, esperando quem sabe o exército fazer algo, esperando que algo acontecesse, um livramento aí acontecesse, passivos, parados. Mas a Bíblia fala sobre esses 4 leprosos, que tinham tudo contra eles. Primeiro porque eles eram leprosos, e isso por sinal já basta, porque a lepra já era um problema físico, era uma doença. Eles tinham uma questão física. Eles não tinham a força de uma pessoa saudável. Eles não tinham o vigor, a capacidade de uma pessoa saudável. Eram leprosos. Além disso, eles tinham a questão da exclusão social, como eu já citei. Então eles não eram pessoas de grandes associações. Eles não tinham nomes poderosos em favor deles. Eles não tinham amizades muitas. Não, aliás, eles não tinham ninguém. A Bíblia fala que eles estão à porta, exatamente porque eles não eram bem-vindos. Eles estão à porta, porque eles não tinham lugar dentro da cidade. E foi esse lugar,
a partir desse lugar de aparente desvantagem, que Deus impulsionou esses homens a terem uma atitude diferenciada. Porque olhe bem para mim, quanto maior for as suas limitações, mais nobre, mais poderosa precisa ser a sua atitude. Aqueles homens, eles estavam em aparente desvantagem, não tinham nada, não tinham ninguém por eles, mas eles decidiram tomar uma atitude que ninguém tinha tomado. Eu estou pregando essa palavra para alguém que está aqui nesse lugar e olha para a sua vida e vê limitações. Você tem circunstâncias que são contrárias, que não te favorecem. Talvez você diga assim: ah, pastor, você não sabe a família de onde eu venho. Se você soubesse a família de onde eu venho, quem dera eu tivesse a família que ele tem, quem dera eu tivesse o apoio que ele tem. Eu não tenho isso. Ah, pastor, se você soubesse a minha condição financeira, se você soubesse o lugar de onde eu vim, se você soubesse os conflitos que eu enfrento, se você soubesse as pressões que eu passo, se você soubesse as dores que eu carrego, se você soubesse, pastor, até mesmo as lutas que eu tenho no meu corpo, na minha saúde. Eu não estou aqui para diminuir as suas limitações, mas eu estou aqui tentando dizer para você que a sua atitude, ela é mais importante do que as suas limitações, que as suas limitações, elas não têm poder de parar você, se a sua atitude for uma atitude maior do que aquilo que tenta te paralisar. Eu estou aqui para dizer para você que é exatamente, escute bem, é exatamente com essas limitações todas, e eu digo mais, é exatamente no meio dessas limitações, através dessas limitações, que Deus quer suscitar de você uma atitude diferenciada. Sabe por quê? Porque se aqueles homens fossem bem-vindos na cidade de Samaria, muito provavelmente eles teriam se colocado debaixo de algum teto, se acomodado como todos os outros e esperado que alguém resolvesse a vida deles. Mas foi porque eles estavam à porta, porque a porta de Samaria não estava aberta, porque a porta de Samaria estava fechada para eles. Foi exatamente porque eles não tinham nada, foi exatamente porque eles não tinham ninguém, foi exatamente porque eles não tinham nenhuma opção humana, que eles tiveram que confiar na opção divina. Eu quero dizer para você que às vezes a maneira como Deus faz para mover você é Deus, Ele vai tirando os seus pontos de apoio, Ele vai cortando, meu irmão, aqueles lugares e aquelas pessoas em quem você confia, Ele vai deixando você sem nada, apenas com Ele, Ele vai tirando as outras opções e Ele vai deixando apenas Ele como a tua única opção. E quando Deus é a tua única opção, ou você confia ou você confia, ou você crê ou você crê, ou você vai na dependência de Deus, ou você vai na dependência de Deus. Nosso problema é que a gente tem muitas opções. E às vezes as muitas opções conspiram contra nós, ao invés de nos ajudar, elas conspiram contra nós. Conspiram. O povo de Samaria tinha opções. Tinha um rei, tinha um exército, tinha um teto, tinha uma muralha, guardando, protegendo. Aqueles homens não. Aqueles homens não tinham nada. Eles estavam no fundo do poço, total desespero. Foi a falta de opção, foi a falta de opção, foi a falta de opção. Foi a falta de opção que Deus usou para impulsionar aqueles homens para terem uma atitude totalmente diferenciada. E eu quero dizer mais, um dia você vai olhar para trás e você vai dizer: obrigado, Senhor, porque a porta de Samaria estava fechada para mim. Porque somente porque a porta de Samaria estava fechada para mim, é que eu tive uma atitude que de outra maneira eu não teria tido. Enquanto Ele estava na minha vida, eu confiava nele. Enquanto eu tinha aquele salário, eu confiava no salário. Enquanto eu tinha aquele cargo, eu confiava naquele cargo. Enquanto eu tinha aquele lugar profissional, a minha confiança estava naquela estabilidade. Mas foi exatamente quando eu não tinha mais opção, que eu comecei a romper, a me mover e a agir de uma maneira totalmente diferente. Então hoje faça as pazes com as suas limitações. Faça as pazes com aquilo que você está usando como justificativa para ficar no mesmo lugar. Hoje reconcilie-se com isso.
Faça as pazes com isso. Entenda que essa limitação não é motivo para ter a postura da maioria. Pelo contrário, é a oportunidade de você ter uma atitude diferenciada. A vida tem sido dura com você. Pois então tenha uma atitude acima de tudo isso. Deus quer te empoderar para isso. Deus quer te dar graça para isso. Deus quer colocar a mão dele sobre a sua vida e pelo poder do Espírito Santo equipar você a ter uma postura interna que não é definida pelas pressões externas. Deus nessa noite, Ele está lembrando você, filho, eu não preciso de circunstância favorável para fazer um milagre em sua vida. Eu preciso de você crendo, eu preciso de você descansando, e eu preciso de você se movendo. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Segundo princípio, se você diz assim, eu quero coragem para romper. Coragem para romper. Não apenas saiba que é quando Deus vai nos apertando e nos deixando sem opções, que Ele nos leva a fazer movimentos que nunca fizemos, mas também, segundo, nós temos coragem para romper quando nós carregamos em nós um descontentamento santo. Uma perturbação, uma inquietação que não nos larga. Aqueles homens começaram a discutir, eles disseram assim, por que ficar aqui esperando a morte? Se entrarmos, morte. Se formos, talvez morreremos também. Mas a gente precisa tentar. Por que vamos ficar aqui passivos, parados? Uma pergunta. Mas uma pergunta que não largou o coração deles. Aí eu pergunto para você, por que ficar aqui esperando? O que é que você está esperando? O que é que você está esperando, meu irmão? Porque você sabe que quando nós estamos cercados, vivendo os cercos na nossa vida, há sinais. Há sinais de que a casa vai desabar se a gente não fizer algo. As paredes começam a rachar. Não é algo súbito, do nada, de repente, não. As paredes começam a rachar. O teto começa a inchar. As colunas começam a apresentar fraturas. A vida dá sinais. Por que eu vou ficar aqui esperando, passivo, parado? Olha para mim, deixa eu fazer essa palavra aterrissar aí no seu coração. Por que você vai ficar esperando? Quando o seu emocional já não está mais da mesma forma. Quando você já não consegue dormir do mesmo jeito, sinal. Quando o seu coração já está mais acelerado do que deveria, sinal. Quando a sua respiração já não é mais como antes, sinal. Quando você não consegue ficar concentrado 20, 30, 35 minutos em algo, sinal. Tem alguma coisa acontecendo. A cabeça não está em ordem, a mente não está em ordem, não flui mais no trabalho como antes, sinal. As paredes estão rachando. Por que você vai ficar aí esperando? Está esperando o quê? Está esperando o quê para agir, para levantar-se, para tomar uma providência? Está esperando pelo quê? Está esperando por quem? A vida dá sinais. A vida dá sinais. Quando a casa vai desabar, quando o casamento vai desabar, tem sinais. A conversa já está fria. O ambiente já não está mais, sabe, prazeroso. Quando não há mais carinho. Quando não há mais respeito. Quando as palavras são sempre ríspidas. Quando é muita crítica. Pouco elogio. Quando é muita amargura, pouca doçura, tem sinais, pai, mãe, filhos dão sinais, você sabe disso, a parede vai rachando, você consegue ver, porque vai ficar esperando, porque vai ficar assistindo, ele está diferente, e mãe é um bicho profético, ela vê, é uma águia à distância, de longe você vem no caminho, ela já olha e diz, tem alguma coisa. E sempre tem, porque só tem dois seres que são da mente e coração, Deus e mãe. Por que você vai ficar esperando?
Por que é que você vai ficar passivamente parado aí, esperando? Está esperando pelo quê em nome de Jesus? Está esperando o problema ganhar uma proporção que você não consegue mais administrar? Esperando o problema tornar-se um monstro que vai engolir você? Ei, espiritualmente falando, eu quero fazer uma pergunta, porque a sua vida espiritual, ela dá sinais. Houve o tempo em que você, no primeiro louvor na igreja, tocava tchei, tchei, tchei. E você já estava de mão levantada chorando. Era um quebrantamento, era um amor. Lendo a Bíblia, querendo buscar Deus, querendo orar. De uns tempos para cá, a Bíblia foi ficando empoeirada. A oração faz quando dá. Vem na igreja, naquela semana que diz, estou precisando. Eu queria entender quem vem na igreja falando, eu estou precisando. Quando é que tu não está? Só eu que tenho uns amigos que dizem isso. Fala, João, guarda um lugar para mim, porque eu estou precisando. E eu digo, infeliz, quando é que tu não está? Ei, gente, dá sinais. Dá sinais. Eu vou ficar esperando o quê? A chama vai se apagando, a mornidão vai se instalando. Já não tem mais o mesmo desejo, o mesmo amor por Deus que antes, o mesmo fervor. Você já não tem mais o mesmo gosto pelas coisas que Deus colocou em tua mão. Ministério, o que Deus te confiou, o que um dia foi prazer, hoje é peso, fardo, obrigação, é motivo de reclamação. Aquilo pelo que um dia você orou dizendo, Deus me usa, e hoje se tornou, queria uma chance de me esquivar. Está dando sinais. Você está esperando pelo quê? Você está esperando pelo quê para voltar para o lugar da oração? Você está esperando pelo quê para voltar para o lugar da devoção? Você está esperando pelo quê para buscar a Deus, para intensamente dizer, Deus, aviva de novo em mim essa chama, esse amor, essa paixão por Ti, pela Tua palavra. Sabe, gente, escuta, eu estou aqui pregando, porque há uma passividade que é letal. Eu tenho visto pessoas assistirem o inimigo se articular e de alguma forma as suas histórias irem ruindo e assistirem, simplesmente observarem. Você sabe onde esses caminhos vão dar, essas decisões vão dar. Você sabe, porque a vida já está te dando sinais. Filho pródigo, quem vive longe da presença do Pai, uma hora ou outra vai se enlamear. Muda o cheiro, muda tudo. Muda a paz do coração. Está esperando pelo quê? Para voltar correndo para os braços de Jesus Cristo. Essa é uma frase que eu acho que a gente devia carregar, era no bolso. Por que eu vou ficar aqui esperando? Estou aguardando o quê? Um evento. Interessante. Às vezes a gente cultiva essa coisa do assim, estou esperando Deus fazer alguma coisa, um milagre, uma obra. Estou esperando em Deus. E Deus está esperando você. Às vezes a gente fica esperando por pessoas. Aguardando pessoas. Redentores humanos. Salvadores humanos. Ah, se meu pai, ah, se a minha esposa, ah, se o meu amigo, ah, se o meu chefe. A gente fica esperando que alguém nos veja, alguém nos abra a porta, alguém nos coloque no palco, alguém coloque a luz sobre nós, alguém diga, você é incrível. Está esperando pelo quê, meu irmão? Está esperando por quem, em nome de Jesus? Aqueles homens, era isso, não tinha nada, não tinha ninguém. Eles entenderam, ou a gente faz alguma coisa, ou então pronto, nosso sepultamento já está decretado. Eu quero profetizar sobre a sua vida, toda apatia Deus está quebrando hoje, toda passividade Deus está quebrando hoje, todo lugar de observador Deus está quebrando hoje, Deus está levantando você nessa noite com uma nova visão, Deus está fazendo você entender que Ele já te empoderou com aquilo que você precisa, o que você precisa é da graça dEle, é da bênção dEle, a mão de Deus é que já está sobre a sua vida, e é suficiente, você pode dar um glória a Deus por isso. É suficiente. Portanto, tem lugares que não dá mais para eu permanecer. Simples assim.
Essa mesma pergunta, se você tiver uma Bíblia na tradução Almeida Revista e Atualizada, ela aparece assim: por que ficaremos aqui sentados, aguardando a morte? Eu gosto da ideia dos sentados. Por que eu vou ficar aqui sentado, esperando a morte? Não, meu irmão, eu não vou. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Não vou esperar por nada, não vou esperar por ninguém, não vou esperar por condição favorável. Eu já tenho a mão de Deus sobre mim, eu já tenho a graça de Deus sobre mim. Eu sei onde não dá mais, eu sei o que não dá mais, eu sei quem não dá mais. Eu vou repetir: eu sei o que não dá mais, eu sei onde não dá mais, eu sei quem não dá mais. Você sabe? Então levante-se em nome de Jesus. Movimente-se com a graça de Deus. Não dá mais para permanecer aqui. A gente começa a ganhar coragem para romper, quando essa palavra vai gerando esse santo descontentamento, essa perturbação dentro de nós. Mas tem mais. Terceiro princípio que eu divido com você, é que nós ganhamos coragem para romper, quando nós cremos que quando nós damos passos de fé, Deus, Ele faz movimentos de milagre. Olha que lindo. Esse milagre acontece com homens que não tinham nada para enfrentar aquele inimigo. Me ajude a pregar, responda aí. Eles tinham armas? Eles tinham uma aparência amedrontadora? Eles tinham algo com que negociar com o inimigo? Nenhuma proposta. Eles não podiam nem falar assim: ó, poupa a gente que fazemos um contrato aqui, pagamos pela nossa vida. Eles não tinham nada, nem recurso. Escuta, eles só tinham passos para dar, só passos. E foi o que eles fizeram. Eles deram passos. Eles deram passos, eles agiram dentro do que tinham, do que podiam. Aqui, fale comigo, aqui, fale bem forte, aqui, me ajude a encerrar essa mensagem. Aqui é um ponto importante. Eles deram passos aqui, e então Deus ampliou o som daqueles passos. E aqueles passos de leprosos ganharam o volume de um exército com carros e cavalos. Eles deram passos aqui, e Deus agiu ali onde o exército inimigo estava. Deus os fez escutar, como que um grande exército vindo. Gente, escuta bem isso, porque quando eles chegaram lá no arraial do inimigo, já não tinha mais inimigo. Ora, se não tinha mais inimigo, se a Bíblia fala que naquela noite Deus tinha feito com que eles ouvissem o som de muitos carros e cavalos, significa que Deus brincou com o tempo e com a geografia. Significa que horas antes, no exato momento que aqueles leprosos começaram a dar passos, bastou o primeiro e mais singelo passo, eles já estavam ouvindo ali o som de muitos carros e cavalos. Eles estavam agindo aqui, e Deus já estava trabalhando ali. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: é assim que a fé trabalha. Há uma aqui que me pertence, há uma ali que pertence a Deus, há uma aqui que é minha responsabilidade. Você está pedindo para Deus agir ali, e Deus está esperando você se movimentar aqui. Importante isso. É assim que Deus trabalha. Nós fazemos no aqui, Deus age no ali. Ah, meu irmão, passos de fé. Passos de fé. Eu me lembro quando eu lancei o meu primeiro livro. Eu escrevi
Eu tinha um projeto que, por sinal, foi um novo eu. Eu escrevi, não tinha um centavo para lançar. Mas eu estava fazendo a minha parte, eu estava dando o meu passo de fé, eu estava fazendo aqui. Não sabia eu que o Espírito Santo já estava falando com uma mulher de Deus ali, e falando ao coração dela que ela abençoaria aquele projeto, de maneira que chegou um dado momento que Deus promoveu esse encontro, e eu compartilhei: olha, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, e ela disse: ei, antes de você falar comigo, antes, o Espírito de Deus já tinha falado ao meu coração. E ela me abençoou com 2 vezes o recurso que eu precisava. Entende? O grande desafio aqui é porque enquanto você está dando passos de fé aqui, você não consegue ver o que Deus está trabalhando ali. Você não consegue ver. Você acha que Deus não está agindo. Você não consegue perceber que Deus está fazendo. Você não consegue perceber que Deus está operando. É essa a dinâmica da fé. É você crer que Deus, enquanto eu dou esses passos aqui, eu sei que o Senhor já está entrando em providência ali, Pai. Eu creio, eu confio, e ponto final. Sabe, é esse o mistério da oração. Você dobra o seu joelho aqui, e você ora a Deus, e você entrega os seus ao Senhor, e você confia eles na mão de Deus. Sabe, é maravilhoso. Talvez você está orando, quem sabe, pelos seus filhos. Eles estão lá longe, eles estão ali. Ali você não está, ali você não vê, ali você não tem voz, mas ali Deus vê, Deus fala, Deus age, Deus opera. Ali, meu irmão, ali é a zona de Deus. Ali é a zona de Deus. Louvado seja Deus. Escuta uma coisa. Olha bem. Quem sabe você tem pedido a Deus: eu só queria um lugarzinho ali. Se tu me desses acesso àquelas pessoas, aqueles que estão ali, se tu me desses um lugar ali, eu poderia falar, eu poderia apresentar esse sonho, esse projeto. Eu só queria um lugar ali. E Deus está dizendo para você: filho, fica na paz. Faça o que você precisa e pode no teu aqui. Dê os seus passos aqui. Construa aqui. Prepare-se aqui. Afie o seu machado aqui. Estude aqui. Consagre os seus planos ao Senhor aqui. Porque ali é a zona do agir de Deus. Ali é Deus que sopra o seu nome. Ali é Deus que coloca o seu nome no ouvido de pessoas, em mesas nas quais você nem está sentado. Você compreende? Passos de fé. Olha bem para mim. Aqui não são passos de obediência, é de fé. Obediência é quando Deus fala claramente. Quando Deus fala claramente, quando um anjo desce e fala e diz: vá, a pessoa só precisa de obediência. Mas esses homens não tiveram anjo, nem Deus falou com eles de maneira clara. Em nenhum momento está escrito: o Senhor Deus diz para eles: vão. Não. Mas dentro do coração deles havia algo, havia um desejo, havia algo falando para eles: nós precisamos. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero pregar para você que está aqui nesse lugar. Quem sabe o anjo não visitou você. Quem sabe o profeta não colocou a mão na sua cabeça. Talvez você diga: pastor, eu nem tenho uma palavra tão clara sobre o assunto. Mas tem algo dizendo aqui, tem algo falando dentro de mim. Eu tenho algo aqui dizendo que eu não posso mais permanecer aqui. Não posso mais. Então dê passos de fé.
passos de fé. Agora é importante entendermos uma coisa. Quando aqueles homens, eles deram passos de fé, como você acha que foi o caminho deles até aquele arraial? Até o acampamento inimigo? Como foi? Como foi, por exemplo, a cabeça deles nesse trajeto? Eu te digo, provavelmente muita dúvida. Eles foram andando, mas se perguntando: será que é isso mesmo? Será que vai valer a pena? Será que a gente vai viver ou vai morrer? 50%, 50%. A gente pode chegar lá, deu tudo certo. Ou a gente pode chegar lá, tudo errado. Será a nossa vitória ou será o nosso funeral? Quantas inseguranças, quantos medos, quantos temores. Palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui nesse lugar. Não espere os seus temores cessarem para você dar passos de fé, porque os seus passos de fé, eles vão ter que conviver com dúvidas, eles vão ter que conviver com medo, eles vão ter que conviver com temores. Há pessoas que acham que a fé é exatamente a exclusão dos medos. Aquele que crê não teme. E eu diria que não. A fé não é a exclusão do medo. A fé é a superação do medo. A fé é eu vou mesmo temendo, eu vou mesmo duvidando, eu vou mesmo questionando, eu vou mesmo sem ter certeza, eu vou. É diferente. Eu me pergunto aqui, eu lanço esse desafio para você: qual foi a última decisão em sua vida que fez o seu estômago embrulhar? Qual foi o último movimento que você fez, que fez você dobrar os joelhos e dizer: Deus, se o Senhor não estiver nisso, não vai dar certo? Pela lógica não faz sentido, racionalmente não faz sentido. Senhor, só tem um jeito: se o Senhor estiver nisso, se o Senhor estiver nisso. Qual foi o último movimento que tirou seu sono, que mexeu com as entranhas do teu ser? Pois é, do outro lado desses maiores temores está um capítulo que você nunca viveu, está um banquete do qual você nunca provou. Se a gente entendesse isso, essa é uma palavra que ela não tem valor algum se ela for apenas ouvida. Essa é uma palavra que ela só tem valor se você sair por essas portas e começar a pisar onde faz o teu estômago embrulhar. Essa palavra só faz sentido se você sair por essas portas decidido a movimentar-se em direções que te fazem depender totalmente de Deus. Eu quero encerrar dizendo para você: olha bem, quando eles chegaram ali, já não tinha mais inimigos vencidos. Eles foram, desfrutaram dos despojos. O povo de Samaria, naquela mesma noite, dormia com fome, dormia com medo, enquanto os leprosos estavam desfrutando da bênção. Com fome e com medo, por causa de um inimigo que já não mais existia, que já tinha sido vencido. Por favor, não deixe de viver experiências de Deus em sua vida. Não deixe de desfrutar de milagres de Deus em sua vida, temendo inimigos que já foram vencidos. Você está preso a mentiras, refém de fantasias. Deus já foi.
já limpou o terreno, já abriu o caminho. É verdade, sabemos disso, porque na cruz Jesus do Calvário triunfou sobre principados e potestades. Ele venceu o inferno. O Rafa falou aqui, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele triunfou sobre tudo aquilo que teria o poder de fazer você temer. Ele venceu. Então pare de temer e preocupar-se com o inimigo que já foi vencido. Dê passos de fé, dê passos de fé, dê passos de fé, dê passos de fé. Onde não dá mais para você permanecer, pergunta o Senhor para você. Dê passos de fé. Está esperando o quê? Está esperando quem? Vai ficar sentado assistindo a vida passar? Assim diz o Senhor: é seu tempo, 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 é seu tempo. O favor de Deus é sobre a sua vida, a graça de Deus é sobre a sua vida, a mão de Deus é sobre a sua vida. Levante-se em nome de Jesus.